Deus, que Deus não empata, amém? Com Ele é só ganhar e ganhar. Glória a Deus por isso. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Se alguém puder ajudar aqui. Jezabel ameaça Elias. 19, versículo 1, diz-nos a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro dano, se disser amanhã a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Glória a Deus. Primeiro relato dos reis de Israel, capítulo 19, está falando de alguém que conhecemos muito à luz das Escrituras. Está falando do tisbita por nome Elias. E conhecemos muito bem o ministério de Elias. E se nós formos estudar a jornada que Elias traçou para chegar até aqui no capítulo 19, nós vamos perceber que não parece estarmos falando do mesmo Elias. Porque quando nós vemos o princípio do ministério do profeta Elias, poderemos dizer o primeiro amor, quando ele assim começa, com toda a veemência. Nós vamos ver mais à frente que no capítulo 19, versículo 18, embora o Senhor fala que 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não beijou, mas podemos entender que foram 7.000 pessoas que não se renderam totalmente ao sistema de Acabe juntamente com Jezabel, mas calaram-se, ocultaram-se, fizeram-se neutro. Também os profetas que Obadias alimentava de 50 em 50 em uma caverna com pão e água, fugiam de Jezabel, porém também calaram-se. Não aderiram ao sistema do governo de Acabe, mas resolveram se calar. Aí nós vamos ver o ministério de Elias fazer diferença, exatamente por esse detalhe. Elias é alguém que decidiu não se calar. Se você ler a Bíblia comigo, no livro de Tiago,
precisamente no capítulo 5, versículo 17, nós vamos aprender aqui os segredos de Elias. Porque quando a gente vê Isaías exercendo o ministério, quando a gente vê Jeremias exercendo o ministério, quando a gente vê Ezequiel, precisamente no capítulo 37, diante do cemitério, com ossos sequíssimos, há um trejeito que vai fazer com que eles vão desempenhar o chamado ministério de forma semelhante. Qual é? Todas as vezes, antes de se pronunciar, eles vão dizer: assim diz o Senhor, para que todos que assim os ouvissem soubessem que a palavra que iria ser exaurida dos lábios de Isaías, que é Jeremias, Ezequiel, não era proveniente de homens, mas sim do próprio Deus. Ezequiel, no caso dos ossos, vai dizer: Senhor, tu sabes. Sempre com antecedência, eles diziam: assim diz o Senhor. E o povo inclinava os ouvidos e Deus mandava o seu recado. E no capítulo 5, versículo 17 de Tiago, pastor de Jerusalém, nós vamos ver que está escrito assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E depois ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. E aqui está o segredo de Elias. Porque quando nós vamos ver Elias e diante de Acabe, ele vai dizer: segundo as minhas palavras. Que ousadia de Elias, é porque era um homem que tinha os seus joelhos cravados ao chão. E nós sabemos que a oração, irmãos, ela vai trazer grande intimidade com Deus. A oração traz sensibilidade, e a ponto do Espírito soprar no nosso coração, nos nossos ouvidos, e nós entendermos para onde Ele quer que a gente vá, seja lá o que Ele quer que nós vamos falar ou fazer. Então nós percebemos que ele vai com este ímpeto e vai dizer: segundo a minha palavra, porque o que antecede isso era um homem de oração. Ele é ser humano, por isso que Tiago vai falar que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, tinha as mesmas fragilidades que a gente, mas decidiu orar, buscar ao Senhor, decidiu não se conformar. 7.000 joelhos não se dobravam diante de Acera, nem diante de Baal, não reverenciavam o governo de Acabe e Jezabel, mas se ocultaram. Os profetas de 50 e 50 que Obadias alimentava em caverna não quiseram se pronunciar, mas Elias fez a diferença, foi diante do rei e disse: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva em toda a terra. E a Bíblia vai dizer que Deus selou e carimbou essa palavra. Realmente, durante esse período, 3 anos e 6 meses, não houve sequer um orvalho sobre a terra. E agora, mas por que Elias se pronuncia dessa forma? É simples. O povo dividiu-se, eles apostatavam-se da fé, queriam trincar a sua fé, 50% ao Senhor, 50% para Baal. E se Baal agora é responsável pela fertilidade da terra, se Baal agora é responsável por mandar chuva sobre a terra, então Elias agora, que quer dizer o seu nome, só o Senhor é Deus, vai dizer: segundo as minhas palavras, não haverá chuva sobre a terra. Ou seja, olha, será que o teu Baal é Deus? Eu estou profetizando segundo a minha palavra, ou seja, eu contra Baal. Então invoca Baal aí, Acabe. E era um governo, irmãos, muito complicado, que desagradava muito o Senhor, porque Acabe foi se relacionar com a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e era um povo que se debruçava aos Baalins, se debruçava a Baal, era um povo idólatra. E a Bíblia diz que esse rei fez algo muito desagradável aos olhos de Deus. Então Deus precisava e contava com o homem, até porque ele dispensa o ministério do homem para poder ir diante do rei. E
E quem foi tocado dessa forma foi o profeta Elias. Então nós vemos um princípio de ministério com muita veemência. Nós vemos um princípio de ministério com o joelho escravado no chão. Nós vemos um princípio do ministério de Elias, o primeiro amor do ministério chamado de Elias, indo para cima de todo mundo. Ele não temeu a tirania de Jezabel, que matava profetas, perseguia a profeta. Não poderia se proferir a fé em Jeová. Mas Elias passa por cima de tudo isso e põe o dedo na cara de Acabe e diz: olha, segundo as minhas palavras, não haverá chuva em toda a terra. E por conta disso nós sabemos que quando Acabe faz a sua esposa Jezabel ficar sabendo da ousadia do profeta Elias, logo ela que já perseguia os profetas só por proferir a fé em Jeová, profetizar o nome de Jeová, que dirá agora contra a vida deste, que afrontou diretamente o reinado de Jezabel. E aí nós vamos traçar a jornada deste homem. E quando nós lemos o livro de 1 Reis, precisamente o ministério de Elias, o chamado de Elias, não sobra dúvidas da intimidade que Elias tinha com Deus. Todas as vezes que Elias clamava fogo do céu, Deus prontamente, de forma instantânea, respondia para Elias. Quem é que vai pôr uma pitada de dúvida no ministério deste homem? Quem é que vai pôr uma pitada de dúvida no chamado deste homem? Quem é que vai titubear e duvidar que verdadeiramente Deus era com Elias? Mas quando nós chegamos no capítulo 19, parece que estamos falando de um outro Elias. Porque como você leu aqui comigo, mais uma vez, porque ele desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, zombou da cara de Baal, pediu para que os profetas acordassem, porque de repente Baal estava dormindo, ou senão quem sabe Baal foi viajar. Olha, nosso Deus não dorme, nosso Deus não precisa viajar, porque Ele é onisciente, Ele presenteou, aleluia. Mas agora, como pode no capítulo 18 a gente ver tamanha ousadia? Um homem contra 850 profetas que se alimentavam da mesa de Jezabel, agora ele tem que fugir. E ele chega, por conta dessa batalha, ele vai adentrar no deserto por um dia. E quando Elias ele depara-se com um símbolo, um arbusto do deserto, produzia a sombra, Elias entra debaixo desse símbolo, e conforme lemos o texto, ele vai: Senhor, para mim já basta, Senhor, para mim chega, Senhor, põe um ponto final, não sou melhor que os meus pais. O Senhor demarcou e teve um final no ministério dos meus pais, então eu quero parar por aqui, não quero prosseguir, não quero ir adiante. Não quero mais, Senhor, profetizar. Elias não queria mais dar os seus lábios para Deus. Outrora Elias confrontou todo um reino. Outrora Elias foi contra 850 homens que não proferiam a fé em Deus. E agora nós vemos o mesmo Elias pedindo a morte, querendo parar, desanimado, cabisbaixo, e falou: Senhor, basta, mata-me, Senhor, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que continuar essa jornada. E nós não somos diferentes de Elias. Às vezes nós principiamos com tanta veemência, às vezes atravessamos fases tão calorosas de queremos fazer, acontecer, projetamos, desenhando diante de Deus, voltamos, conversamos com o Senhor, nos comprometemos dizendo: Senhor, esse ano vai ser diferente, Deus, eu quero fazer a diferença, Senhor, assina, carimba este projeto, Senhor, me dá força, eu quero ser diferente na igreja, Senhor, eu quero ser mais útil para o Teu reino, Deus me dá dons, eu preciso do ministério. Para que Tu me chamou, Senhor? Eis-me aqui. A gente prega Jesus, fala Jesus, respira Jesus, mas de fase em fase nos pegamos como o profeta Elias, na sombra do símbolo, dizendo: Senhor, cansei, Senhor, basta, Senhor, chega. Eu não sei se você está dentro dessas condições, e aí eu já glorifico e exalto esse Deus, porque creio que essa palavra tem endereço, porque Deus sabe como você entrou aqui nessa noite. Às vezes problema na família, no trabalho, problemas da nossa vida secular,
nos leva a questionar aonde está o meu Deus. E às vezes o que vai dar mais ênfase é a sombra do símbolo. E a gente pensa em jogar a toalha, em querer desistir, em deixar o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos calamos, nos ocultamos e fazemos como esse Elias. Nos esquecemos como nós éramos no começo. Oh, aleluia, íamos contra tudo e todos para falar que esse Jesus é lindo. E criamos que esse Deus é fiel, o Deus do impossível, o Deus dos milagres. E Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Oh, aleluias! Oh, glórias! Perceba que a chama de Deus, todas as vezes que ele rogava a Deus e pedia que Deus respondesse com fogo, isso aconteceu pelo menos 3 vezes no ministério de Elias. De forma instantânea, Deus tratava com fogo do céu. Então eu entendo e compreendo que a chama do Senhor para Elias jamais se apagou, mas a chama de Elias para com Deus estava fumegando. Talvez você entrou fumegando, Deus quer incendiar, aleluia, essa chama. Oh, te dar renovo e força para sair da sombra desse vídeo e saber, olha, tu ainda tem muita lenha para queimar, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, Deus tremendo. Quantas vezes, por algumas situações, detalhes, eu queria desistir de pregar. Tive muitas vezes vontade de chegar, pastor, passa a vez para o obreiro, me deixa lá no cantinho, é tão bom ficar aqui, ouvindo Deus usar da sua vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, dos ministros de louvores. Oh, aleluia. Mas eu glorifico a Deus que a importância de tomarmos posse, quando o Senhor Ele fala grandemente por meio da sua palavra, luz da sua palavra. E não nos fazendo somente ouvinte, irmãos, para que entre de um lado e saia no outro. Não, foi só mais um culto, é mais um sermão. Tome posse de tudo que o Senhor tem falado contigo nesse lugar. Mas Luciano, tu não conhece a minha prova, tu não sabe, esse ciclo que eu estou é muito grande. Faz tempo que eu estou na sombra do ciclo falando, Senhor me mata, Deus, eu quero morrer. Não vou prosseguir essa jornada, é muito árdua. E a Bíblia vai dizer que, depois de ter caminhado um dia pelo deserto, ele entra ali na sombra do símbolo e dorme. Perceba uma coisa, como que Deus é tremendo. Ele até permite um período da gente descansar, relaxar, para reunirmos força e continuar adorando, bendizendo, glorificando, pronunciando o seu nome, fazendo alguma coisa em prol do reino do Senhor. Quando o profeta deita e dorme, Deus respeita. Talvez esse período até que Deus respeitou. Mas foi Deus perceber que o profeta havia guarnecido as suas forças novamente. Ele manda o anjo. E lá debaixo do pedezinho do anjo, toca em Elias. Elias, eu percebo que a sombra do símbolo, olha, está bem confortável. Mas está na hora de acordar, Elias. Está na hora de despertar, Elias. E olha como Deus é zeloso. Quando Elias acorda, na sua cabeceira havia um pão assado na brasa e uma botija com água fresquinha para Elias. E o que eu acho curioso, Jailson, nessa palavra, é que um homem está pedindo a morte, ele quer morrer. Mas quando o anjo fala, come e bebe, levanta Elias, come e bebe, aí ele não questiona. Poderia dizer, se eu quero morrer, mas por que eu vou encher a barriga? Será que Elias queria morrer de barriga cheia? É nada. É porque ainda que Elias, naquele momento, naquela fase, não enxergasse quão grande obra que Deus ainda tinha para fazer através da sua vida, mas Deus sabia. Deus sabia, pois Ele havia dispensado o ministério para a vida do profeta Elias. E o que eu acho curioso nessa palavra é que Elias, ele levanta, ele é obediente, e não vai questionar, já rasga um pedaço do pão, manda para dentro e toma uma golada na botija. Aí não teve quebra-pau,
Era porque o pão estava delicioso. Eu pensei, irmão, o próprio Senhor preparou através do anjo. Eita, que pão gostoso. Mas aí é o seguinte, o camarada não entendeu. Porque depois que ele enche a barriga, creio que fica a metade do pão, quase a água toda da botija, ele volta para a sombra do zimbro. Vai dormir de novo. Ai, Deus, com muita gentileza, vem de lá para cá de novo. Creio que agora hoje deu um tapinha mais forte. Elias, levanta, Elias, come de novo. E hoje o Senhor tomou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O Senhor está falando que a caminhada é cumprida ainda, tem muitas coisas ainda para acontecer. Mas percebeu, nós somos igual a Elias. Esse pão aqui, ele é no texto providência, é comida, é aquilo que vem como bênção, como milagre de Deus para a vida do profeta Elias, no momento difícil que ele pedia a morte. Aí Deus o abençoou. Já pensou? Elias está em dilema com Deus, que ele nem para raciocinar e repetir: nossa, eu acordo e o Senhor já preparou um bom assado aqui na minha cabeceira, ó. Tem água fresca para mim. O dilema era tanto na mente de Elias que ele não observa isso que vem como bênção, como milagre, como providência, como resposta de Deus para a vida dele. E em vez de ele levantar e falar: Senhor, perdoa-me, eu estou entendendo, Senhor, tu não me chamou para ficar na sombra de zimbro, tu me chamou para ir adiante, tu me chamou para caminhar, tu me chamou para avançar. Oh, aleluia! Não, mas Elias não, ele come e volta à sombra do zimbro. E Deus acorda ele de novo e fala: ó, e como Deus dispensa a bênção por completo, volta lá, come todo o pão, toma toda a água e vai. E somos parecidíssimos com Elias. Quando se trata daquilo que é providência de Deus, bênção do Senhor, milagre de Deus, eu sei que você não é bobo. Quem é que não quer? Quando sai daqui para ir, não receba na vida financeira, glória. Não dá vontade de dar um pulo aí e sair correndo. É que tu fica se arrependendo. Quando Deus fala: eu vou entrar com providência, estou assinando, estou carimbando, receba a promessa em nome de Jesus. Era para ter dado glória, mas tudo bem. Oh, aleluia. Irmão, nós somos assim. Quando é providência, quando é bênção, quando é milagre, quando é presente de Deus, quando vem da parte, opa, Senhor, daqui é como Elias. Aí nós não reclamamos, não, Deus, estou na prova, não quero essa bênção agora, deixa esse pilão. Não, a gente pega, abraça e fala: opa, eu recebo. Mas de lá para cá, como vem para Elias, vem para mim e para você. Ele é zeloso, porque ele te conhece, te chamou, te escolheu, te capacitou. Ele não vai te desamparar, oh, aleluia. As providências de Deus é para a tua vida, oh Deus tremendo. Glória a Deus. E nós precisamos dar respaldo para esse Deus que é tão lindo, tão maravilhoso. Um Deus de bênçãos que cuida de mim, que cuida de você. Um Deus que nos constrange quem éramos e quem somos. Temos o privilégio de um mundo tão atribulado, perturbado, mal. Nós temos o privilégio de sentir essa paz que excede entendimentos. É o meu Deus e o teu Deus que nos priva, aleluia, desse mundo cruel, porque sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Então é noite de levantar e prosseguir. Levanta e anda nessa noite assim, diz o Senhor para a tua vida, aleluia. Ei, Deus não te chamou para ficar deitado nessa sombra de zimbro pedindo a morte. Ei, tem muita coisa para fazer ainda, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que na segunda vez ele come o pão e, como creio, toma o restante da água. E no versículo 8 fala: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Aí eu fiquei me perguntando:
como esse? Que água é essa? Lá em casa tem gente que come 3 pãozinhos, daqui a pouco tem que ir na padaria.